Conhece-te a ti mesmo e a verdade conhecerá. Veja como o mundo mais belo será. A sabedoria é chave da evolução. É preciso entender, superar a razão. Conhecer o mundo, conhecer você. É preciso crescer, autoconhecer. Tu és um mundo cheio de amor. Existe um universo lindo em seu interior. Desvende os mistérios do seu coração. Achará tanta paz para dar. Solte a tristeza, viva com emoção. No mundo de tanta beleza, é preciso amar. É preciso amar. Conhecer o mundo, conhecer você. É preciso crescer, autoconhecer. Tu és um mundo cheio de amor. Existe um universo lindo em seu interior. Desvende os mistérios do seu coração. Achará tanta paz para dar. Solte a tristeza, viva com emoção. No mundo de tanta beleza, é preciso amar. 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 Boa tarde, amigos. Boa tarde, irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para falarmos de Jesus. E é um motivo muito confortante para os nossos corações. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o caminho, que foi o tema que nos foi apresentado. Quando a gente ouve a palavra assim, o caminho, a palavra em si, o caminho, ele nos dá uma ideia, ela nos dá uma ideia de um local de passagem, uma via de ligação entre dois pontos, um trecho que nos leva de um lugar a outro. Caminho também nos sugere orientação, escolhas na vida, né? Quem nunca ouviu ou nunca disse, ande sempre no caminho certo, não siga o mau caminho, procure o bom caminho. Então a ideia do caminho era sempre, e é a ideia, né, de algo que nos orienta, que nos direciona. Há aqueles que procuram o caminho mais curto, rotas rápidas, pegam atalhos e passam e não apreciam a jornada. Outros, o caminho mais fácil para não ter trabalho e não aprendem na caminhada. Simplesmente passam. Alguns, felizes esses alguns, que escolhem o caminho mais seguro, mesmo que seja mais longe, e vão se descobrindo na jornada, apreciando a caminhada e vão construindo resultados positivos e permanentes. Então o caminho é o mesmo, agora a forma de passagem por esse caminho é que determina
o resultado na nossa chegada. Alguns usam o GPS adequado, escolhem a direção certa, fazem a travessia aprendendo tudo o que a caminhada lhes permite conhecer. Permitem-se seguir a orientação de quem já esteve naquele lugar, quem já fez aquele caminho, quem já chegou aonde eu ou esta pessoa quer chegar. Assim somos nós, né? Por vezes, presos ao orgulho, o que acontece? Nós não aceitamos ser guiados, nos perdemos do caminho certo e usamos o GPS errado da vida. Acontece na nossa vida secular, na nossa vida espiritual, e aí é que está a nossa grande dificuldade e o nosso grande problema. E esse é o ponto que a gente vai trabalhar um pouquinho. Como nós estamos caminhando neste caminho, né? Na perspectiva da vida cristã, da nossa vida espiritual. Porque na essência todos nós queremos o quê? Todos nós queremos acertar. Quem vai mais apressado, quem pega atalho, quem pega o caminho certo. No fundo, todos nós queremos fazer uma jornada exitosa. Todos nós queremos chegar, aquietar nosso coração e dar passos expressivos. E aí nós temos a nossa evolução espiritual. E é exatamente nesse processo, porque a evolução espiritual ela não está desassociada da nossa vida, digamos assim, secular, né? Que nós precisamos estar atentos como nós estamos fazendo as caminhadas da nossa vida. E é maravilhoso viver essa experiência de crescimento que está à nossa disposição. Mas a gente só vive essa experiência quando nós abrimos o coração e abrimos a mente para as orientações daquele que sempre foi, sempre se colocou como o GPS da nossa vida. Aquele que por amor se fez nosso guia, se fez nosso modelo e cheio de ternura está sempre nos dizendo: vinde a mim, aprendei de mim, eu estou aqui. Tornou-se exemplo da maneira correta de se viver em espiritualidade, de vivermos a nossa experiência humana, né, enquanto espíritos. Então ele veio e nos ensinou e sempre está nos chamando, cheio de carinho. Aquele que veio nos conduzir porque ele conhece o caminho. Aquele que sabe para onde está nos levando. Por quê? Porque ele já esteve lá. E nada mais seguro do que você ser guiado por quem já esteve naquele local, já conhece o caminho e sabe a forma mais exitosa de se chegar. Aquele que se fez caminho para preparar nossa travessia. Alguém que vai e plana o caminho, ensina o caminho que você deve seguir. Aquele que sempre esteve a ensinar e a viver o ensinamento. E por isso, ele aceitou o título de mestre. Foi o único título que ele aceitou, o título de mestre, porque ele realmente era o mestre. Esse alguém é Jesus, o nosso guia, o nosso companheiro, aquele que se faz nosso companheiro para nos guiar neste caminho. Diante dele, todos os problemas perdiam a significação e a gravidade. Se nós pensarmos dessa perspectiva, quando nos entregamos à sua condução, os problemas perdem significação, perdem a gravidade, porque se fazem diluídos antes dos esclarecimentos que ele nos traz nessa caminhada. Ensinamentos simples que ele ministrava, utilizando-se o quê? Imagens corriqueiras, conhecidas e vivenciadas, de forma que a nossa travessia se torne uma travessia de aprendizado, porque nós temos o entendimento, o discernimento. Mas vamos entender como é que ele se colocou e se anunciou como esse caminho. Conta no João, no seu evangelho, aí a gente vai para o capítulo 13 de João. João conta que na noite em que eles faziam a refeição de Páscoa, né, na época da Páscoa, eles estavam reunidos na refeição de Páscoa, Jesus e os seus apóstolos. Em verdade, seria ali a última ceia, embora eles ainda não soubessem que era a última ceia. Mas Jesus sabia. Então, eles estavam aqui reunidos, né, todos, naquele momento de, digamos, de confraternização. E Jesus, então, fala que um deles o trairia. Então, isso deve ter causado inquietação, desconforto, constrangimento, inquietação dos corações. Como
um de nós vamos trair o mestre. E Jesus então disse que um deles iria traí-lo. E também, tornando o ambiente ainda mais tenso, imaginemos, né, como deve ter ficado tenso o ambiente, Jesus lhes disse que estava indo, mas para onde ele iria, eles não poderiam seguir. Então, caiu aquele clima de tristeza, inquietação, constrangimento, estupefatos com aquilo que Jesus disse. Imaginemos como esse ambiente deve ter ficado pesado pela tristeza, naquele momento que seria um momento de alegria. E Jesus, certamente, para recompor o clima de confiança, recompor o ânimo dos seus apóstolos, né? Recompor essa ligação, essa união que os mantinham juntos, já que Jesus disse que um deles o trairia. Jesus, então, para restabelecer esse clima entre aqueles a quem ele chamou de amigos, ele os nominou de amigos. Jesus, então, disse: deixar-lhes-ei um novo mandamento. Vamos recompor essa situação. Então, vou deixar com vocês um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Então, Jesus trouxe a presença do amor, da fraternidade para aquele ambiente. Amem-se apesar de tudo. O mandamento que eu dou a vocês é que vocês se amem. Porque é nisto que conhecereis, ou melhor, que conhecerão todos, que vós sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, naquele momento de tristeza, de pesar, Jesus recompõe e estabelece para todos nós um sinal de identificação daqueles que o servem, daqueles que o seguem, daqueles que dizem ser discípulos. Jesus disse: o amor será o sinal de identificação entre vós. E naquele momento, ainda para confortar os seus amigos, Jesus disse-lhes: não turbe o vosso coração. Imagina como ele deve ter dito isso com aquela amorosidade peculiar de Jesus. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, naquele momento, ele já estava dizendo: eu estou indo para a casa do meu Pai. Tem muitas moradas. Eu vou e irei preparar um lugar para cada um. Ou seja, não fiquem tristes. Eu receberei, vocês irão para a casa do meu Pai. E aí ele diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí Pedro, imagina como Pedro não estava, né? Pedro com aquele jeito que a gente conhece de Pedro. É impossível, às vezes inquieto, mas ao mesmo tempo cheio de amor. Ele demonstrava o amor dele por Jesus de todas as formas, saía pelos poros. Pedro, João eram aqueles discípulos, João com amorosidade, Pedro com aquela impetuosidade que transbordava amor por Jesus. E aí Pedro fala: Senhor, para onde vais? Aí Jesus responde: para onde vou, não podes me seguir agora. Porque Pedro estava sempre ali, liderava o grupo, estava sempre ao lado de Jesus, bem na frente. Quando Jesus disse isso, Pedro disse: Senhor, por que não posso te seguir agora? Estou pronto para ir contigo para qualquer lugar, por ti eu darei a minha vida. Aí Jesus para e olha para Pedro e diz assim: darás a vida por mim? Imagina com a surpresa de Pedro, né? Jesus perguntar aquilo. Lembram que Jesus também perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele: eu amo, mestre, eu amo, mestre. Pedro não entendia direito e ficava repetindo, né? Como Jesus não pode duvidar do meu amor. E nesse dia Jesus diz: darás a tua vida por mim? E completa dizendo: em verdade te digo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ah, gente, Pedro deve ter ficado arrasado, estupefato. E certamente não deve ter tido condições de dizer nada. E aí, nesse diálogo, Tomé fala: Senhor, não sabemos aonde vais. Como saber o caminho? E aí Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ou seja, eu sou o caminho que te leva ao Pai. Porque ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque só o Pai é a verdade, só o Pai é a vida. E eu sou este caminho. E naquele momento, ao dizer eu sou o caminho,
Jesus deixa claro que por mais que busquemos, que procuremos atalhos fáceis, Ele é o único que leva ao Pai. Ele é o único caminho que leva para Deus. Então, naquele momento que Jesus estava voltando à casa do Pai, ou seja, retornando ao lugar que ele já conhecia, ele deixa claro que o acesso, ele já tinha vindo para nos possibilitar. E aí aquele clima, né? O desdobramento, nós já conhecemos do que aconteceu. Mas ao Jesus dizer, eu sou o caminho, eu sou o caminho da vida, eu sou o caminho da verdade, ele também estava dizendo, embora não dissesse com todas as palavras, mas ele estava dizendo, eu sou o cumprimento das profecias. Então, se eu quero chegar ao Pai, eu preciso conhecer o caminho que se esgota em Jesus, na sua natureza crística. Eu sou o caminho da verdade, eu sou o caminho da vida. E vamos entender que este caminho que Jesus estava dizendo que era Ele, que conduzia a verdade à vida, que nos leva à casa do Pai, não é uma passagem. Jesus não é uma passagem. Este caminho que se constitui em Jesus, é na verdade um relacionamento. Uma relação pessoal com quem revela Deus. Pela sua condição espiritual, só chegaremos a Deus se entendermos que Jesus é o único caminho em relacionamento espiritual para se chegar a Deus. Com quem conduz ao endereço certo, esse é o caminho que temos que seguir. Esse é o relacionamento que temos que estabelecer. Com quem nos leva à verdade que liberta e à vida que nos sustenta e nos mantém. Para entrar em contato com o Deus da vida, com o Pai, com o Supremo, é preciso manter um relacionamento espiritual com Jesus. É preciso se entregar a este caminho. Porque o caminho personificado por Jesus é a vivência dos seus ensinamentos. É conduta, é emoção, é comportamento com discernimento. E foi isso que Jesus trouxe. É modo de ser. É tomar o rumo com aprendizado. Isso foi o que Jesus veio e disse e explicou. E Emmanuel, vou ler aqui, meus irmãos, no Comentários ao Evangelho segundo João, Emmanuel nos diz o seguinte: não se compreende a estrada sem proveito. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Esse é o caminho, esse é Jesus. Foi isso que Jesus trouxe, que o caminho é esse relacionamento, esse modo de ser, esse rumo com aprendizado. E Emmanuel diz mais: cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Então, esse caminho que Jesus vem e se coloca como sendo o rumo, a via, o acesso que nós temos a Deus, é esse relacionamento com aprendizado, é esse relacionamento com discernimento, é esse comportamento, esse modo de ser que se traduz no trabalho do bem. Jesus nos foi dado pelo Pai exatamente como guia, ou seja, para nos orientar e nos conduzir. O guia, essa é a missão do guia. E também Jesus foi nos dado como modelo para nos inspirar e para que nós pudéssemos imitá-lo. E aí na questão 625, aquela questão que nós conhecemos do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E o que respondeu a espiritualidade? Em uma única palavra, um único nome: Jesus. Jesus, é esse Jesus que se coloca como caminho. E aí Kardec comenta dizendo o seguinte: para o homem,
Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, Deus nos deu a beleza perfeita, o tipo de perfeição moral que nós precisamos. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então, quando a espiritualidade nos diz, de forma clara, em uma única palavra, Jesus como guia e modelo, como modelo de perfeição moral que Deus poderia nos dar, ele deixa claro que só através de Jesus nós conseguiremos chegar à verdade mais límpida e à vida em plenitude. Jesus é esse acesso, Jesus é esse caminho. Quer alcançar a verdade, quer alcançar a vida, siga o caminho com o Mestre. Viva como Jesus viveu, faça o que ele fez, acolha todos como ele acolheu. Este é o caminho que o Senhor veio nos ensinar. Porque sendo Jesus o modelo da perfeição moral e aquele que nos coloca como nosso guia, então nós estamos na jornada da perfeição. Estamos com o melhor, estamos com aquele que mais pode e sabe nos ensinar. E o Pai se manifesta por ele, porque, como ele diz, a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus. Então Jesus é a expressão da lei de Deus. A lei de justiça, a lei de amor e a lei da caridade. A segunda revelação que Deus nos dá através do seu modelo de mais riqueza e sensibilidade de perfeição moral. Jesus é tudo o que nós podíamos ter. Jesus fez esse exemplo mais vívido do amor que o mundo tem notícia. Não houve e nunca haverá alguém que ame mais do que Jesus. Ele tornou-se o amor humanizado e em tudo foi exemplo de equilíbrio e de sabedoria. Jesus nos conduziu com clareza, com amorosidade, com nitidez, dando-nos discernimento e, ao mesmo tempo, este discernimento nos permitiu escolher. O caminho, ele tornou-se caminho. Por quê? Porque ele foi modelo excelso de conduta. Então, estabelecer esse caminho ao lado de Jesus é estabelecer com ele um profundo relacionamento, estabelecer com ele uma relação de discernimento e de conduta no nível de excelência que Jesus nos propôs. Quando Jesus iniciou o seu ministério, por que Jesus produziu impacto? Porque o convite de Jesus a todos implicava uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimento e uma mudança de conduta. Era preciso alterar a conduta para entender Jesus. Era preciso mudar o seu mindset, o seu pensamento, a natureza dos seus sentimentos, substituir a ira, o ódio, o rancor pelo amor, pela gentileza, pela caridade, pelo perdão. E isso implicava em alterar a conduta, porque a verdade não exige, a verdade transforma. E isso é o que Jesus fez, Jesus não impôs, Jesus convidou-nos a todos para que através da verdade que o caminho ia nos mostrando, nós passássemos pelo processo da transformação. Jesus exemplificou incessantemente o amor, a paciência, a humildade, a gentileza, a alegria, a confiança, o perdão e a caridade. Estas virtudes são as virtudes que a gente vai colhendo neste caminho. São as virtudes que nós vamos adquirindo e incorporando de forma definitiva ao nosso espírito, a nossa personalidade, ao nosso jeito de ser. É exatamente este caminho que vai fazendo o nosso jeito de ser. É nesse caminho que nós vamos construindo, deixando para trás o homem velho e construindo o homem novo. Jesus falava com a mesma brandura,
a gentileza que Jesus nos ensinou. Jesus falava com a mesma brandura ao adulto, à criança, ao adolescente, ao ancião. Não os diferenciava, senão pelo conteúdo da mensagem. Jesus sabia como alcançar cada um. Jesus sabia como tocar as cordas do coração de cada um. Mas a sua voz, o seu jeito, a sua postura, era a postura da gentileza constante. Ele era manso. Olha só, a mansidão de Jesus é a coisa mais linda do mundo. Jesus era manso de coração e de palavras, cordial em todos os momentos, jovial. Jesus sorria muito. Jesus era alegre, ele tinha uma natureza alegre, porque se alegre agrada ao Pai. Jesus era jovial. Jesus era sábio, sempre ensinando, até mesmo quando ele não dizia nada. A sua presença já era uma parte importantíssima desse caminho, de aprender no silêncio, de aprender a ouvir e de falar sem dizer nada. Usava as palavras fortes também, quando necessário, mas ele usava palavras fortes sem raiva e sem rancor, mais como um educador, que esclarece, que desmascara, do que como um revoltado que humilha. Não, Jesus não tinha postura de revoltado, Jesus não humilhava. Jesus era firme, assertivo e forte quando necessário, mas mesmo assim ele sabia ser manso. Jesus era extremamente jovial e feliz. Jesus ensinava pelo exemplo. Tudo isso, amigos, é a estrada, é o caminho que nós temos que seguir. Imitar Jesus é a coisa mais linda que nós podemos fazer. Copiar Jesus, uau! Feliz de nós que possamos copiar Jesus, amar como Jesus amou, falar como Jesus falou, sonhar como Jesus sonhou, sorrir como Jesus sorriu. Então, ele ensinava pelo exemplo, ele demonstrava sem palavras que feliz é aquele que ama e que serve, que se dedica e que ouvida, que esquece o mal, que não guarda rancor, que se faz menor diante dos pequeninos. Isso Jesus sempre se fez, de tal forma que esses comportamentos, essas atitudes, esse relacionamento, esse discernimento que nós vamos adquirindo neste caminho, revela toda a grandeza, que Jesus é portador e que não escondeu de nós em nenhum momento a possibilidade de também adquirir a grandeza do seu coração e a grandeza da sua alma. Jesus se permitiu e se estabeleceu como caminho, abrindo para todos nós, né, a estrada desse conhecimento. E a literatura espírita, à luz do Evangelho de Jesus, nos brinda com orientações deste caminho que se abre à nossa frente todas as manhãs, todos os dias, todos os momentos, ensinando, envolvendo-nos, convidando-nos a percorrê-lo, envolvidos nesse amor de Jesus. Nós temos uma literatura rica que traz os passos, os ensinamentos, o modelo que Jesus se tornou para que nós pudéssemos copiá-lo. O livro da Boa Nova, este livro Boa Nova, que foi, né, uma orientação nesse nosso trabalho, maravilhoso como ele nos conta os passos de Jesus, a vida de Jesus, as lições de Jesus e como nesse trajeto, neste caminho que ele ia trilhando para que nós passássemos, para que nós aprendêssemos, ele foi, né, nos engrandecendo para chegar diante do Pai. E aqui na Boa Nova, Jesus fala do perdão, fala do amor, fala da amizade, fala dos irmãos, da família. E quando ele fala também dos nossos inimigos, Jesus nos ensina que nós temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos e auxiliar os que zombam da nossa fé. Isso faz parte da jornada de quem está neste caminho. Porque ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Então, tira toda odiosidade, como Jesus disse. Perdoe seus adversários. Trabalhe pelo bem dos seus inimigos, dos nossos inimigos. Sem que, contanto, nós deixemos de estarmos vigilantes, de estarmos atentos.
saibamos santificar também a nossa afeição, proporcionando alegria aos nossos amigos. Seja o nosso coração, como disse Jesus, uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Ao mesmo tempo em que Jesus nos diz, faça o bem ao inimigo, mas esteja vigilante. Ao lado, Jesus nos propõe, santifique as suas afeições, santifique as amizades, proporcione alegria máxima aos seus amigos e que o seu coração seja uma sala sempre iluminada para que eles se sintam acolhidos, para que eles se sintam tranquilos e amados. Aí Jesus vem e nos esclarece também o seguinte, quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostre que sabes algo, que sabes alguma coisa. Porque muitas vezes isso pode nos levar a inflamar o orgulho, a vaidade. E Jesus pede que tiremos orgulho e vaidade nessa nossa jornada. Ela não cabe onde está o amor, a caridade, a gentileza, o acolhimento e o perdão. Então Jesus diz, quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostre que sabes alguma coisa. Ensina-o pela exemplificação, na humildade e no trabalho. Porque foi isso que ele fez, foi isso que ao todo tempo ele nos ensinou. Olha a grandeza da sabedoria de Jesus, muito mais do que nós sabemos e possamos imaginar. Mas Jesus não nos impôs, não apontou a nossa pequenez, embora saibamos o quanto somos pequenos. Não, Jesus nos engrandecia na medida em que nos chamava a Ele e nos ensinava pela exemplificação, na humildade e no trabalho. Porque todo trabalho, qualquer que seja a natureza do trabalho, o nosso e daqueles a quem até nós achamos que sabemos menos, Jesus disse não, todo trabalho é honesto. E todo trabalho honesto, ou melhor, todo trabalho honesto é de Deus. Então faça com que todo trabalho seja honesto. É preciso santificar todo trabalho útil, qualquer que seja a natureza do trabalho, principalmente para que façamos do nosso trabalho a exemplificação do caminho que Jesus nos trouxe. Todo trabalho é honesto, é de Deus, e é preciso santificar todo o trabalho útil como quem sabe que o mundo é morada de Deus. O Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho, ou à posição que mereçamos. Então não façamos do nosso trabalho um instrumento de humilhação, um instrumento de comando sobre o outro, que diante de nós sabe menos ou que ocupe uma posição que entendemos que é de menor valia. Não, todo trabalho honesto é de Deus. Valorizemos então o trabalho. Então Jesus nos ensina que nessa caminhada nós temos que fazer do trabalho, qualquer trabalho que nós nos propomos a fazer, um momento de exemplificação de como andar neste nosso caminho. E que onde estamos foi o Pai, por nos conhecer, que nos colocou. Estamos aonde merecemos estar. O que não nos limita a não sairmos da posição em que estejamos. E aí, nesse momento, Jesus também nos traz como uma grande lição o perdão. Foi outra grande lição que Jesus nos ensinou, que este caminho nos propõe, aprender o perdão. E Jesus diz que o perdão é o amor que se movimenta. Mais do que uma palavra, o perdão é uma filosofia de comportamento humano. Por quê? Porque o perdão ele propicia uma resistência pacífica contra o mal. Na hora que você perdoa, você beneficia a si e beneficia a quem é perdoado. Beneficiando quem o doa, socorre a quem se destina e abençoa o agressor. Essa também é uma grande lição que nós aprendemos no caminho com Jesus. É uma grande lição que nos leva à verdade. A mansuetude também, a mansuetude de Jesus. E Jesus assim diz que a mansuetude é o meu sinal no coração de cada um. E o amor será sempre o elan para os unir a todos como a uma só família. Então Jesus nos recomenda e nos ensinou
a sermos mansos, a sermos pacificadores. Jesus nos ensinou que a mansuetude é o elo entre todos para que se constitua uma só família. É um sinal dele no coração de cada um. Então Jesus nos diz o seguinte: sereis conhecido pelo potencial de bondade com que iluminardes o mundo e a rota dos tempos. Então, nesse caminho que estamos com Jesus, aprendendo com Jesus, sejamos mansos e pacificadores, porque Jesus também nos disse que seremos bem-aventurados quando temos atitudes de mansuetude e de pacificação. Seremos bem-aventurados, ou seja, seremos mais do que felizes. E para ser manso, para cultivar essa mansuetude e essa posição, esse comportamento, esse modo de ser pacificador, Jesus nos orienta a cultivarmos a paciência. A paciência é efeito natural, disse o Mestre, do respeito que nos devemos uns aos outros. Demonstra, Jesus esclareceu isso, está lá no livro Há Flores no Caminho, de Amélia. Jesus disse que a paciência demonstra nobreza dos nossos sentimentos e testemunha a elevação dos nossos propósitos. Quando somos pacientes, nós somos mansos, nós somos pacíficos e nós somos pacificadores. E ao lado, e o que sustenta, e o que nos leva e nos alimenta nesse caminho, nesse relacionamento com Jesus, deve ser, acima de tudo, a oração. E aí Jesus nos diz que deve a oração ser nosso recurso permanente de comunhão com o Pai. É necessário cultivar a prece, para que ela se torne um elemento tão natural em nós como a respiração. Isso é que Jesus nos orienta. A oração deve ser um elemento natural da vida, da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Assim como respiramos, devemos fazer da nossa vida uma oração. Cultivar a prece. Eu preciso ficar o dia inteiro orando. Não, a sua vida tem que ser uma prece. A sua vida, as suas atividades, ela deve se constituir sempre em prece, de louvor, de agradecimento, de súplica, de oração. Jesus diz que a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Todos os momentos é momento de prece. Como Paulo nos ensinou, por tudo, dai graças. Por tudo que nos acontece no dia a dia, dai graças. E quando demos graças, louvando, agradecendo, nós estamos em prece. Jesus nos diz também, vigiai e orai, vigiai o teu espírito ao longo do caminho. Porque basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Mas na jornada do mundo, também basta às vezes uma palavra fútil ou uma consideração menos digna. Para quê? Para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas por sua própria imprevidência. Então, vigiai e orai. Tendes cuidado com a palavra. A palavra, como o Provérbios nos recomenda, a palavra tem poder de vida, a palavra tem poder de maldição. Vigiai os teus pensamentos. O que tem visto, o que tem lido, o que tem conversado, o que tem ouvido. Modifica o seu pensamento. E Paulo também nos orienta em Romanos quando ele diz: renovai-vos pelo pensamento. Elevai o seu pensamento. Porque o caminho com Jesus nos impõe exatamente a esse processo de modificação. De aquisição de virtudes nas estradas da nossa vida, como Emmanuel nos orienta lá no Consolador. As virtudes, elas não são concessão de Deus, virtudes são aquisições do Espírito quando caminha ao lado de Jesus. Vigiai e orai. Porque Jesus não ensinou aos apóstolos a pregar. Jesus não ensinou os apóstolos a fazer milagres. Jesus não nos ensinou isso. Jesus ensinou a eles e ensinou a nós a orar. O aprendizado, quando você aprende a orar e fazer da sua vida uma oração, o aprendizado, ele naturalmente começa a brotar. E o aprendizado com Jesus se deu com a convivência.
se deu com o exemplo, se deu com o relacionamento, se deu com o crescimento que o caminho proporcionou, com o discernimento. Então, meus irmãos, fazer o caminho com Jesus é olhar Jesus como guia e modelo, porque é caminhando que se faz um caminho. É caminhando com Jesus que nós vamos construindo esse caminho à casa do Pai, porque Ele é o próprio caminho. É caminhando que se faz o caminho, porque o caminho é o próprio aprendizado. E Jesus ensinou a ter discernimento nesse caminho para que nós pudéssemos conhecer a verdade e transformar a vida. Como vimos no início, né? Jesus usou com os apóstolos a linguagem do caminho, porque o que mais eles fizeram nos 3 anos que estavam juntos foi caminhar. E foi caminhando que eles fizeram o caminho. O caminho certo, o bom caminho. Foi com Jesus que eles aprenderam. Foi no caminho que eles foram conhecendo a verdade. Foi no caminho que eles conheceram o sentido da vida. Foi no caminho que Jesus realmente vivenciou a sua frase. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Eles não tinham GPS e procuraram o bom caminho com o discernimento da palavra do Senhor. Eles sempre procuraram o bom caminho e o caminho mais seguro, ouvindo, aprendendo e se colocando humildemente ao lado de Jesus. Muitos passaram por Jesus, nos 3 anos em que Jesus aqui esteve, passaram apressados e não apreciaram e nada aprenderam. Outros ficaram ao lado de Jesus, mas também impacientes, né? Queriam uma estrada mais curta e que fizeram? Nada aprenderam, nada apreciaram, né? Mas aqueles que se mantiveram fiéis, aqueles que cultivaram o amor, a gentileza, a humildade, aprenderam o perdão, se transformaram, se modificaram. Então, aqueles que estavam com Jesus, muitos não o reconheceram, mas aqueles a quem o Espírito se colocou aberto, o Espírito se colocou no caminho da estrada, em busca da casa do Pai, encontraram em Jesus a resposta para o seu coração. Eles aprenderam a construir o seu caminho ao lado de Jesus. Então, que façamos, né, desse caminho que Jesus estende para todos nós, na sua própria vivência, na sua própria pessoa, a estrada que nos levará à verdade e à vida na casa do Pai. Então, para construir, meus irmãos, essa breve, né, reflexão sobre o caminho, eu me vali de vários livros muito bons que eu não quero perder a oportunidade de recomendar. O livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues. A Amélia é maravilhosa na descrição, né, da passagem de Jesus. O livro Pelos Caminhos de Jesus, maravilhoso. O livro Há Flores no Caminho, todos 3 de Amélia Rodrigues. E mais A Boa Nova, de Chico Xavier. Esses livros muito enriquecidos e com muito, mas muito conteúdo para brilhantar o nosso caminho. Além da nossa amada Joana também, né, no seu Jesus e o Evangelho. Então, que o Senhor nos abençoe nessa tarde, que nós possamos levar essas noções da grandiosidade que foi a passagem de Jesus enquanto caminho, né, na terra, e aqui ele continua dentro dos nossos corações, abrindo, ampliando a nossa visão para que a gente nunca se perca. Ao contrário, estejamos sempre ao lado dele, seguindo como guia e modelo no caminho à casa do Pai. Que o Senhor abençoe a todos nós e que tenhamos, né, uma noite, uma tarde, um dia, uma manhã de muita luz e de muita paz ao lado de Jesus. Que assim seja. Sou feliz porque te conheci. És a luz, a
a brilhar em mim. És o caminho, fonte de amor. És belo e puro, consolador. Somos agora os aprendizes, outrora errantes, vindos do além, não mais perdidos, já amparados, abençoados por tua luz. Perdoa, Mestre, nossas paixões, os bens terrenos, estes não nos servirão. A evolução espiritual é o que nos conduz à tua luz. Somos agora os aprendizes, outrora errantes, vindos do além, não mais perdidos, já amparados, abençoados por tua luz. Perdoa, Mestre, nossas paixões, os bens terrenos, estes não nos servirão. A evolução espiritual é o que nos conduz à tua luz. Perdoa, Mestre, nossas paixões, os bens terrenos, estes não nos servirão. A evolução espiritual é o que nos conduz à tua luz.